Você está realmente seguindo Jesus ou apenas dizendo isso para se sentir melhor? Essa pergunta pode incomodar. Pode até parecer dura demais. Mas e se ela revelar algo que você nunca teve coragem de encarar? Em um pequeno vilarejo vivia um homem chamado Elias. Ele era conhecido por todos como o homem de fé. Nunca perdia um culto, sempre tinha uma palavra bonita na ponta da língua e suas orações impressionavam quem ouvia. Para muitos, ele era o exemplo perfeito de alguém que seguia a Deus. Mas havia um detalhe, algo que ninguém via. Todas as manhãs, Elias fazia suas orações em voz alta, mas seu coração estava distante. Ele falava com Deus, mas não ouvia. Ele conhecia as palavras, mas não vivia o que dizia. Certo dia, ao caminhar por uma estrada poeirenta, Elias encontrou um velho homem sentado à beira do caminho. Suas roupas eram simples, seus olhos profundos. O velho olhou para Elias e fez apenas uma pergunta: Você segue a Jesus ou segue a imagem que criou dele? Elias travou. Aquela pergunta ecoou dentro dele como um trovão. Pela primeira vez, suas certezas começaram a desmoronar. Ele sempre falou de fé, mas nunca parou para se perguntar se sua vida realmente refletia aquilo. Quantas vezes fazemos o mesmo? Falamos de amor, mas guardamos mágoas. Falamos de fé, mas vivemos com medo. Dizemos que seguimos Jesus, mas seguimos apenas quando é conveniente. Talvez o maior engano não seja negar a fé, mas acreditar que a temos sem nunca viver-la de verdade. Agora eu te pergunto, sua fé é real ou apenas confortável? Se essa mensagem está mexendo com você, comenta aqui embaixo. Eu quero uma fé de verdade e vamos juntos descobrir o que realmente significa seguir Jesus. Elias não conseguiu seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. Aquela pergunta não saiu da sua mente. Pelo contrário, parecia crescer dentro dele a cada passo. Você segue a Jesus ou segue a imagem que criou dele? Naquela noite, algo foi diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Elias não fez uma oração bonita, não usou palavras ensaiadas. Ele simplesmente se ajoelhou e ficou em silêncio, porque no fundo ele percebeu algo assustador. Ele não sabia mais como falar com Deus de verdade. Sua fé sempre foi baseada em aparência, em tradição, em repetir aquilo que todos esperavam ouvir, mas agora tudo parecia vazio. Dias se passaram e aquela inquietação só aumentava. Então, em uma manhã, Elias decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Ele saiu pelas ruas sem destino, apenas pedindo uma coisa em seu coração: Deus, me mostra a verdade. Foi quando ele viu uma cena que o marcou profundamente. Uma mulher simples dividia seu único pedaço de pão com uma criança faminta. Não havia ninguém olhando, nenhuma plateia, nenhum aplauso, apenas amor verdadeiro. Mais adiante, ele viu um homem sendo humilhado e outro se aproximando para defendê-lo, mesmo correndo risco, sem discurso, sem religião aparente. Apenas atitude. Naquele momento, algo quebrou dentro de Elias. Ele começou a entender que seguir Jesus não era sobre o que se fala, mas sobre o que se vive. Não era sobre parecer espiritual, mas sobre amar, perdoar, servir mesmo quando ninguém está vendo. Elias percebeu que por anos ele conheceu as palavras de Jesus, mas ignorou seus passos. E isso trouxe uma dor profunda, porque reconhecer a verdade é libertador, mas também confrontador. Agora, ele estava diante de uma escolha que todos nós, em algum momento, precisamos fazer: continuar vivendo uma fé de aparência, ou começar, finalmente, a viver uma fé real. Naquela tarde, Elias voltou para casa, mas já não era o mesmo homem. Algo dentro dele havia sido exposto. Não dava mais para fingir, não dava mais para voltar à velha rotina de palavras bonitas e atitudes vazias. Ele se olhou no espelho e, pela primeira vez, não viu um homem de fé. Viu alguém que precisava recomeçar. Naquela noite, Elias tomou uma decisão.
Ele saiu em silêncio e foi até a casa de um homem com quem não falava há anos, alguém que ele havia ferido com palavras duras, mas que nunca teve coragem de pedir perdão. Seu coração batia forte. Seu orgulho gritava para voltar. Mas dessa vez, ele escolheu agir diferente. Quando a porta se abriu, não houve discurso elaborado, não houve versículo decorado, apenas uma frase sincera: "Me perdoa." O silêncio que veio depois pareceu eterno. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "Eu também preciso te pedir perdão." Naquele momento, Elias entendeu algo poderoso. Seguir Jesus não é sobre perfeição, é sobre transformação. É sobre morrer para o orgulho, para a aparência, para o ego e viver uma vida que realmente reflita aquilo que ele ensinou. Não é fácil, não é confortável, mas é real. E talvez seja isso que esteja faltando hoje: menos aparência, mais verdade, menos palavras, mais atitudes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, com toda sinceridade: o que na sua vida você sabe que precisa mudar, mas ainda não teve coragem de fazer? Se essa história está falando com você, comenta aqui: "Hoje eu decido mudar", e dá esse passo de coragem agora. Na manhã seguinte, Elias acordou diferente. Não porque todos os seus problemas desapareceram, mas porque pela primeira vez sua fé deixou de ser um discurso e se tornou uma decisão. Ele não saiu anunciando sua mudança, não contou para ninguém o que havia acontecido, mas em cada pequena atitude, algo novo começava a surgir. Ele passou a ouvir mais e julgar menos, a ajudar sem esperar reconhecimento, a perdoar, mesmo quando ainda doía. E aos poucos, as pessoas começaram a perceber: "Tem algo diferente em você", diziam. Elias apenas sorria, porque ele sabia. Não era sobre parecer alguém de Deus. Era sobre, finalmente, viver como alguém que realmente segue a Jesus. Mas essa história não é só sobre Elias. É sobre você. Porque, no fundo, todos nós enfrentamos esse mesmo confronto. Estamos vivendo uma fé verdadeira, ou apenas sustentando uma imagem confortável. Seguir Jesus nunca foi sobre palavras perfeitas, nem sobre uma vida sem falhas. É sobre um coração disposto. É sobre decisões diárias. É sobre viver aquilo que muitos apenas dizem. E talvez hoje seja o seu momento. O momento de parar de apenas dizer e começar, de verdade, a seguir. Agora me responde, com coragem: você está pronto para viver uma fé real? Se essa mensagem falou com você, não saia daqui sem tomar uma atitude. Curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque uma fé verdadeira não se guarda, se vive e se espalha.